Vou te fazer uma perguntinha bem fácil. Paulo, você acha que todas as empresas estão representadas, todos os setores da economia estão representados na Bolsa de Valores? Com certeza não, até pelo histórico do Brasil. Você tem uma presença muito grande de commodities, você tem os setores que são as grandes empresas brasileiras, né? Você Perfeito, tem vários setores que não estão lá. perfeito. Então, assim, puxa, é a oportunidade, por exemplo, de dar alguns exemplos de você investir alternativos. É você investir em empresas de capital fechado, ou seja, são empresas que ainda não chegaram na Bolsa de Valores, mas que têm um potencial de crescimento alto, sejam elas startups ou pequenas e médias empresas. Olá, eu sou o Paulo, do Grupo Solo, e este é o Solo Ed Convida, uma série de entrevistas com os fundadores do Grupo Solo sobre um mundo de investimentos que você precisa conhecer, o mundo dos investimentos alternativos. E antes da gente começar com o nosso primeiro convidado, eu gostaria que você, por favor, se inscrevesse no canal, porque vão ter outras entrevistas na sequência. É, Marca aí o sininho para você ser avisado quando tiver novidade. E durante a entrevista, faça seus comentários, deixe suas dúvidas, porque nós teremos o maior prazer de aprofundar os temas que vão surgindo desta conversa com você. Tá? Lembrando que a Solum Ed é a plataforma de educação para investimentos do Grupo Solo. Então, se você se interessar por aquilo que a gente está falando, você tem a oportunidade de aprender mais sobre os nossos investimentos, sobre os investimentos alternativos, nos cursos que estão com o link na descrição, ok? Então, roda a vinheta e prepare-se para vir o nosso primeiro convidado. O nosso primeiro convidado é o Alexandre Amitai, que é um dos fundadores do Grupo Solo, e ele é o nosso, enfim, Alexandre, apresente-se para o nosso público, vai mais fácil. E aí, Paulo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo Antes de bem? tudo, obrigado pelo espaço aí. Pessoal, meu nome é Alexandre Amitai, pessoal aqui dentro da Solo me conhece como Doca, sou um dos sócios cofundadores aqui do grupo desde 2017, tá? Rapidamente um pouquinho do meu histórico, sou carioca, 35 anos, engenheiro de formação e sempre atuei aqui dentro do mercado financeiro, começando minha carreira trabalhando em corretora de valores, tendo passagem por uma gestora de recursos. Depois disso, eu fui ser responsável por um single family office de um grande empreendedor aqui do mercado imobiliário carioca, onde eu tive meu primeiro contato de fato com economia de mundo real, além do que a gente vê no mercado financeiro ali tradicional, mais asset líquido. Trabalhei também em boutique de M&A, que me permitiu ir para alguns lugares ao redor desse Brasil, entender como esse país é grande, como está cheio de oportunidades, principalmente no ramo das pequenas e médias. Depois disso, acabei saindo do Brasil durante 2 anos, fazer um MBA fora, em Tel Aviv, Israel, que acabei complementando nos Estados Unidos. Voltei trabalhando pela consultoria estratégica multinacional Bain & Company, até me juntar aqui ao grupo como um dos fundadores em 2017. Na época, a gente era basicamente uma consultoria de M&A voltada para pequenas e médias empresas, também fazer alguns investimentos de capital proprietário em algumas empresas ali em estágio bem inicial. E a grande verdade é que o negócio foi se transformando, até a gente chegar naquele formato que veio a ser o que o Grupo Solo é hoje, né? Na verdade, um grupo com a grande missão de aproximar as pequenas e médias empresas do mercado de capitais e de democratizar o acesso a esse tipo de investimento para um público muito mais amplo. Então, basicamente, é um pouquinho disso aí, tá, Paulo? Não, sensacional. E a gente fala de pequenas e médias empresas, você falou agora, pequenas e médias empresas, aproximar essas capitais e tudo mais, e aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, nesse contexto do Brasil, com o cenário que a gente está vivendo, onde está o dinheiro? Onde estão as oportunidades de ganho neste momento? E aí, sim, você fala em pequenas e médias, de que pequenas e médias empresas nós estamos falando? De que tipo de empresa é essa? E, e como acessar esse dinheiro? Legal, boa pergunta, Paulo. Acho que é o seguinte, bom, eu ingressei no mercado de capitais, assim, tem algum tempo, mas ao mesmo tempo, assim, não é tanto tempo assim. Eu comecei a trabalhar efetivamente no mercado em 2008, tá? E de lá para cá a gente conseguiu ver alguns movimentos bem grandes ali a nível de macroeconomia. O que o Brasil passou aí ao longo desses últimos 15, 20 anos foi realmente uma montanha-russa de emoções, né? Você teve ali, puxa, desde Sim, a pré-eleição do Lula, que eu estava entrando na faculdade, eu lembro que a Selic ela chegou a bater acima de 20% ao ano, né?
Mercado, de um modo geral. 26,5% ao ano. Primeiro cupom do Meirelles. Eu estava no jornal na época. Foi. 26,5%. Então você vai saber dessa história muito melhor que eu, né? Existia um grande temor aí do que o Lula ia fazer caso assumisse a presidência, né? Muitos temiam uma política dele extremamente radical, o que na verdade não foi o que se mostrou ao longo dos próximos anos. A nível de economia, principalmente em relação ao primeiro governo, o Lula, até naquela época, ele foi chamado Lulinha Paz e Amor, né? Ele acabou adotando uma estratégia muito mais conservadora do que o mercado em geral falava. Mas o que acontece? A Selic ela nada mais é que uma metrificação do que as pessoas têm como risco para o país. Naquela época, uma política muito extrema era um risco muito alto, o mercado precificou aquilo lá em cima, e na medida em que o governo se mostrou não sendo tão radical a nível de economia, essa Selic foi caindo de maneira bem gradativa. Ok, ao longo da primeira década ali dos anos 2000, foi caindo, isso acabou, você teve uma pequena elevação ali na época da crise do subprime, automaticamente depois isso começou a baixar um pouquinho, e assim, foi baixando de maneira bem gradativa. Óbvio, você tinha solavancos no meio da economia, mas de uma maneira geral, você olha a história ali, no intervalo maior de tempo, você vai ver uma linha quase que decrescente ali. Até que lá por 2013 ela é interrompida, né? Você teve ali ao longo do primeiro governo Dilma, mais da metade para o final você teve aquele conflito entre Dilma e Congresso, que acabou fazendo que muitas coisas não fossem aprovadas, o Brasil acabou ficando muito engessado. Você, como reflexo disso, você começou a ter uma inflação que começou a crescer. Naturalmente, o Banco Central, para poder segurar um pouco essa inflação, começou a subir a taxa de juros, né? Aqui a ideia não é entrar numa discussão política, esquerda, direita, etc., mas os fatos são somente esses, tá? Se você pegasse, por exemplo, no auge dessa, entre aspas, crise de inflação, que foi ali na virada de 15 para 16, foi o final do primeiro ano do Dilma II, eu lembro que, poxa, você tinha um título do governo, que é a NTNB, que paga sempre IPCA mais um cupom pré-fixado. Nessa época, se você comprasse uma NTNB longa, ali em dezembro de 2015, janeiro de 2016, a NTNB 45, eu lembro que ela chegou a estar negociada a IPCA mais 7% ao ano. IPCA mais 7, mais alguma coisinha ao ano. Linguagem mais, digamos assim, mais arroz com feijão, isso significa o seguinte: significava que você podia investir no título, na teoria, o mais seguro que você podia ter no Brasil, que é o risco soberano, é o risco país mesmo, é um título emitido pelo governo. E assim, ninguém há de convir que uma empresa ela é mais sólida que o próprio governo. Assim, na teoria econômica, o governo é aquela instituição mais sólida que você tem. Isso quer dizer que é zero risco? De maneira alguma. Até perguntem para os nossos amigos argentinos, eles vão ver que não foi bem assim, né? Até os próprios títulos do governo dele deram algum tipo de problema. Mas, por outro lado, vamos lá, isso quer dizer que se você pegasse ali R$1 milhão, se eu tivesse de patrimônio, investisse R$1 milhão em título do governo e fosse para a praia, daqui a 10 anos você podia voltar e você ia ter não somente R$1 milhão, mas você ia ter R$2 milhões corrigidos à inflação, ou seja, com o poder de compra de R$2 milhões de hoje. Tá? Cara, isso aqui, para quem conheceu um pouquinho aí as palavras do Guedes nos primeiros dias dele aí como ministro da Economia, ele lembra que ele falou uma frase que foi: o Brasil vai deixar de ser o paraíso dos rentistas e vai virar o país das oportunidades, né? E por que isso? Se você vê ali, desde 2016, a Selic voltou a cair de uma maneira bem forte, tá? Sendo que ela veio estruturalmente para baixo dos níveis mais baixos históricos que ela tinha. Ela chegou a bater ao longo da pandemia, óbvio que ninguém esperava que chegasse nesse nível tão baixo, mas chegou a bater 2% ao ano aí ao longo de 2020. Óbvio que acabou gerando algumas consequências. Mas assim, eu queria explorar um pouco disso, dessas consequências. Né? A gente está falando assim em termos de investimento. A gente tem agora quase 4 milhões de pessoas, quase 4 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. E assim, existe muito interesse cada vez maior por produtos de investimento diferentes. Assim, a gente vê que há uma onda dos fundos imobiliários, a onda do day trade, tem um monte de influencer de day trade, enfim. E como é que você vê esse movimento do investidor indo, então, para o entendo que, mesmo com a gente está falando agora de uma taxa de juros aí mais alta, mas também com inflação de 2 dígitos.
Então, Perfeito. aí, né? O ganho ainda não é aquela maravilha, subiu Não, o era jogo, entendeu? exatamente esse ponto aí que eu ia falar para você, Paulo. Acho que você entrou num ponto que é super importante. A verdade é, que é o seguinte, a gente fala de Selic ano passado a 2% ao ano, mas a gente, quando formou o Grupo Solo, isso foi em 2017, comecei em 2018, a nossa visão era que, no médio e longo prazo, o Brasil ia convergir para juros estruturalmente mais baixos do que a gente teve historicamente, tá? De maneira estrutural mesmo, ficar num outro nível ali para o médio e longo prazo, mas principalmente que a gente ia ter um juro real muito baixo ou até negativo. O que quer dizer isso? Cara, basicamente a continha de padeiro é você pega a Selic e desconta dela a inflação. Se essa conta aqui der positivo, você tem um juro real positivo. Isso quer dizer que se você aplicou o teu dinheiro na Selic durante um tempo e descontado a inflação ao tempo, você já teve um rendimento positivo. No outro caso é o seguinte, é o que a gente vive hoje, como você acabou de falar, a Selic, apesar de estar subindo, você tem um juro, uma inflação na casa de 2 dígitos, ou seja, uma Selic hoje a 6,25 ao ano, mais uma inflação acima de 10, isso quer dizer que se eu pegar e botar meu dinheiro todo aplicado em Selic e tirar daqui a um tempo, eu vou ter menos poder de compra do que eu tenho hoje. A inflação vai corroer mais do que o meu rendimento que eu vou ter com a Selic. Tá? Juro real negativo é uma coisa ruim para a economia? Cara, a grande verdade é o seguinte, inflação muito alta, sim, sem dúvida é muito ruim para a economia, mas imagina uma outra situação. Imagina quando você tinha aqui há um ano atrás, você tinha uma Selic a 2, uma inflação relativamente controlada ali na casa de 4. Tá? Uma inflação de 4 era uma inflação que estava dentro ali dos limites da meta. Uma Selic baixa é boa porque ela incentiva, na verdade, as pessoas a tomarem crédito, as pessoas tomam crédito mais barato, se alavancam mais. Isso é um reflexo ali que, cara, economias de países já mais desenvolvidos, como Japão, Estados Unidos, Suíça, vários países da Europa Ocidental, isso não é muita novidade para esse pessoal. O pessoal já vive com isso há 20, 30, 40 anos. Isso é muito Sim. ruim, sabe para quem? Para o rentista. Porque aquele cara que tinha aquela, entre aspas, molezinha lá de botar no título do governo a IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, esse cara vai ter que tirar o dinheiro dele da renda fixa e colocar em outras classes de ativo um pouco mais arriscadas, porque a renda fixa não paga mais o que ele tinha ali de rendimento com menos risco. Entendeu? E aí, Eu quais lembro são muito as de... classes mais arriscadas? Porque a gente, assim, as pessoas estão buscando mais risco. A gente vê, por exemplo, é, todo mundo falando de day trade. Day trade é um tema que cresceu, por exemplo. Só que, assim, opções, também todo mundo falam de opções, falam de day trade, falam... Só que a chance de também se tornar o patrimônio e virar pó no processo desse também não é muito grande, porque são todos negócios que você tem muita exposição à volatilidade, né? Então, como é que você compra risco num cenário desse e, ao mesmo tempo, se protege da volatilidade? Perfeito, vamos lá. Antes de tudo, né? A gente falou hoje de quase 4 milhões de CPFs na bolsa. Mas a grande verdade é que esse boom ele só veio aí de, 5 anos para cá. Acho que durante Sim, muito tempo ali, foi feito um trabalho de educação super importante que acabou culminando aí num grande boom, óbvio, potencializado pela tecnologia, pelas redes sociais, pela disseminação de informação para o bem ou para o mal que a gente tem hoje em dia, né? Naturalmente que nesse meio termo você acaba surgindo esses influenciadores. Óbvio que tem gente que, é bem séria e tem gente que, bom, sabe vender bem, mas não necessariamente tem o conhecimento necessário para isso e muitas vezes acaba fazendo besteira, tá? Dito isso, vamos lá. O que eu estava comentando com você? Você teve uma mudança de paradigma aí no cenário de juros que está obrigando os investidores a correr atrás um pouco mais de risco, né? Te dar um exemplo bem fácil. Na época que eu trabalhava tocando single family office, em 2011, 2012, cara, tinha um fundo que era o queridinho de todos os family offices, que ele religiosamente, ele era um fundo que se chamava fundo tal institucional, que religiosamente todo ano ele dava 130% do CDI, com uma volatilidade muito baixa. nossa, Meu amigo, eu te digo uma coisa, vamos fazer uma continha fácil hoje? Paulo, se a gente pegar hoje, com esses números que estão hoje ali, tá? Inflação 10, vou botar 10%, conta fácil, tá? Selic é 6,25. Se eu pegar e falar que meu fundo vai dar 130% da Selic, que é até mais alto que o CDI, eu estou falando de aproximadamente 8,5%, 9% ao ano, que é 130% vezes 6,25, né? Disso aqui, se eu cair na menor alíquota de imposto de renda, eu vou estar falando de 15%.
né, se eu estiver falando de um multimercado. Ou seja, estou falando ali que eu tive um rendimento de 9%, tirei 15%, vou ficar ali com meus 7,5% jogando para cima, com uma inflação de 10%. No final da história, o que está acontecendo comigo? Eu estou perdendo dinheiro. Eu não estou me protegendo do poder de corrosão. Ou seja, olha como é que muda isso. Né? Então, o que você viu ao longo desses últimos anos, que foi, inclusive, um dos grandes fatores que fez a Bolsa, apesar de todas as questões que a gente tem aqui ligadas à economia, ligadas a, enfim, um cenário não trivial a nível político, etc., apesar de tudo, a Bolsa chegou a bater seu recorde de história há poucos meses atrás, em 131 pontos. Muito disso motivado o quê? Fluxo. É muita gente tirando dinheiro de renda fixa e aplicando em outros ativos ali, tentando ter uma rentabilidade maior nas suas carteiras. Né? Você perguntou do day trade, né, Paulo? Cara, day trade é uma modalidade que as pessoas têm de comprar e vender ações no mesmo dia. Assim, obviamente tem gente que consegue ganhar dinheiro nesse mercado? Tem. Obviamente tem gente que perde dinheiro nesse mercado? Tem. A grande pergunta é, ok, com que consistência essas pessoas conseguem manter os seus ganhos aqui no mercado? A gente, hoje em dia, a gente está acostumado um pouquinho a... Cara, quase todo domingo a gente liga algum desses programas que fecham, pode ser um Fantástico, pode ser algum outro desses que, cara, todo domingo tem um golpe de pirâmide novo. É impressionante. Né? Incrível. Todo mundo, cara, acho que é natural do ser humano, todo mundo quer ganhar dinheiro com pouco esforço em pouco tempo. Vai dizer que você não quer? Eu quero também. Agora, poxa, eu vou te dizer uma coisa, essas pirâmides, tem pirâmide que oferece ali ganhos de 2%, 3%, às vezes até 5% ao mês. Fala, cara, numa boa. Se você fosse um analista, e o melhor, dizer a palavrinha mágica, sem risco, né? Te digo uma coisa, meu amigo, se você fosse um analista que entregasse 1% ao mês, consistente, todo mês, reloginho, 1%, sem ter um mês batendo para baixo, sem risco, te digo uma coisa, tinha um cara ali, um velhinho, chama-se Warren Buffett, que ia te chamar para ser sócio dele, lá na Berkshire. Sim. E assim, cara, é muito difícil você manter essa consistência. Assim. Você tem gente que, de fato, trabalha nesse mercado dia a dia, estuda dia e noite, pessoas extremamente capacitadas que, mesmo essas pessoas, não tem como garantir esse ganho ali ao longo do tempo todo, né? Isso ofende a tua alma de engenheiro, né? Quando você começa a aplicar, fazer conta, assim você fala, a conta não fecha, né? Não é nem de engenheiro, né, Paulo? Eu acho que é uma questão seguinte, poxa, se fosse tão fácil, o que? As pessoas estão descobrindo ali a fórmula da pólvora? Não é possível, entendeu? Tipo, assim, tem algumas máximas do mercado financeiro, assim, naturalmente, algumas você já deve ter ouvido, mas obviamente, não existe almoço grátis, né? Para alguém, de fato, tá obtendo uma vantagem, alguém tá eventualmente, saindo em alguma desvantagem. E se você tem, por exemplo, um esquema desses aqui, onde você tem promessas de ganho muito rápido, sem risco, existe uma coisa que é o seguinte, cara, risco e retorno sempre andam de mãos dadas, né? Por que você... Vou te dar um exemplo. Por que startup, que é uma coisa que está tão, entre aspas, na moda no Brasil, que muitas vezes são negócios ali que ainda não estão em modelo 100% validado, às vezes ainda queimam caixa, não estão... Enfim, são coisas que podem eventualmente dar certo. Exemplo aqui, Instagram, Facebook, quem andaram um belo dia foram startups, né? Companhias começaram meio pequenininhas, queimavam caixa. E foram negócios que, obviamente, deram muito certo. Eu queria muito ter investido nesses caras lá atrás, né? Ter sido olhado aquela mosquinha branca que apareceu e ter investido. Mas, falando a verdade, olha só, olha quanta coisa, assim, para cada Instagram que deu certo, cara, olha quantas milhares de empresas, muitas vezes são boas ideias. Sim. Cara, começam a executar, mas de alguma maneira morrem no meio do caminho, que é o grande destino da maioria das empresas. Normalmente, seu dinheiro vira pó. Então, por que uma startup ela pode dar um alto retorno? Porque existe um alto risco de que aquele capital ali vire pó. Né? Na medida que você vai avançando em maturidade de ativo, a chance de virar pó é menor, mas o retorno potencial é menor. Se você vê alguma oportunidade na qual você tem uma chance de retorno muito alto, com risco muito baixo, meu amigo, te digo uma coisa. Se você tiver o mínimo de educação financeira, o mínimo de bom senso, alguma luzinha amarela vai acender para você e falar, opa, alguma coisa aqui está esquisita, né? E normalmente, quando alguma coisa está esquisita, nesse mundo financeiro, por isso que quando a gente fala de pirâmide, isso quer dizer que alguém no final da fila, quem for pagar a luz, vai pagar uma conta bem alta. Tá? Então, assim, pensando em linhas gerais, depois a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui para tentar. Desculpa, acabei entrando em outro ponto aqui, mas. Não, mas acho que é importante.
Qual é a carteira ideal, então, para um investidor, equilibrando risco e retorno? Vamos pensar primeiro numa carteira média, sim. Pois é. O quanto você alocaria, por exemplo, e aí depois a gente vai pegar alguns casos, alguns exemplos de pessoas em situações específicas, para a gente poder fazer, para esta pessoa, como é que você montaria, enfim. Beleza. Só terminando aqui, então, essa última pergunta, Paulo, você perguntou sobre day trade. Cara, day trade é uma maneira de que você compra ação e vende ela no mesmo dia. Quando você faz isso, vou te contar uma coisa, você está exposto a, cara, todo um fluxo de mercado, a informação macroeconômica. Me pergunta, você está em frente à tela o dia inteiro? Você é um cara que está ali, que está lendo o relatório o tempo todo, ou você está só, estou acompanhando o pensamento do meu guru, que não sei o quê. Não. Porque assim, no final do dia, isso aqui pode muitas vezes ser, não estou falando que são todas, mas muitas vezes parece um pouco um cassino, entendeu? Cassino é aleatório. Que eu digo que normalmente... E o gráfico varia, né? É muito comum você ter uma situação assim, a empresa está indo bem, 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 bem. Quem trabalha com o PTR4 é muito comum, você está indo bem, 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 de repente tem algum cenário político que... Ou o oposto, né? Você está caindo, 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 de repente tem um anúncio, fecha um leilão da NP, sobe. Cara, você tem N notícias que podem sair ao longo do dia que podem fazer o preço oscilar para cima ou para baixo. Por que eu, particularmente, eu fui me meter no ramo de líquidos, que nesse sentido é muito mais parecido com quem faz questão de value investing, né? Ou seja, é olhar essa ação aí com valor no seu longo prazo. Eu vou te falar, eu, Alexandre Amitai, eu não tenho tempo para estar analisando, por exemplo, uma ação no dia a dia, eu não tenho tempo para ver notícias. Então, o que eu faço? Eu delego a minha gestão, da minha parte do portfólio da investida em ações, eu delego para gestores profissionais que vivem daquilo, que estão sendo remunerados para aquilo ali, que são pessoas competentes que estão o tempo todo com o olho na tela. Eu delego a gestão do meu dinheiro para pessoas que são especializadas. E recomendo a qualquer um que faça o mesmo. Poxa. Se dedique à sua atividade profissional, com o que você tiver de rendimento, ok, você não tem conhecimento para investir, não tem tempo para estar acompanhando o seu investimento, delega para alguém. Tá? Então, assim, falar, cara, eu virei day trader, acho que muito poucas pessoas conseguem fazer isso com consistência, se conseguirem. Tá? Então... Agora, geralmente, um conselho que muita gente fala é você pegar assim, o teu dinheiro, colocar assim, parte do dinheiro para você proteger o patrimônio. Perfeito. E parte é para ganhar dinheiro. Para você botar no risco para ganhar dinheiro. Esse raciocínio faz sentido? E se faz sentido, quantos por cento você colocaria em cada parte? Assim? Perfeito. Cara, te falando como alguém que já trabalhou um pouco com alocação de recursos, né? Primeira coisa, a maior preocupação de um alocador, e aí eu vou citar aqui para um velhinho bem inteligente, chama-se Warren Buffett. Outro dia eu abri meu YouTube, cara, tinha uma entrevista, cara, década de 80. Vou te dizer uma coisa, Warren Buffett já era velhinho e ele já era bem rico, tá? E você vê que o repórter vai entrevistar ele e pergunta, Warren, qual é o segredo aqui da tua riqueza? O Warren falou, cara, tem duas grandes regras. A primeira regra é não perca dinheiro. E a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Tá? Sim. O que isso quer dizer isso? Alocadores, de uma geral, eu vim de uma escola que diz assim, cara, mais importante do que ganhar é não perder. É você manter o seu poder de compra, manter a renda, corrigir pelo menos a inflação. Então, eu quando monto uma carteira para mim ou para algum conhecido meu, eu sempre tenho essa primeira premissa. Cara, como é que deveria ser a alocação ótima, pelo menos eu não perder dinheiro? Dito isso, aí a gente vai entrar numa outra questão que é o quê? O perfil do investidor, né, Paulo? Vou te fazer uma pergunta. Se eu virar para você e falar, olha, vou alocar aqui 20% do teu patrimônio numa ação de, enfim, ações que tem uma volatilidade relativamente alta. Isso quer dizer que, se hoje você tiver 100 moedas, amanhã, eventualmente, se você tiver um dia muito ruim na bolsa, você pode acabar o teu dia com 98 moedas. Daqui a 3 dias, se seguir esse ritmo, você pode acabar com 90 moedas. E te perguntar, Paulo, você dormiria tranquilo com isso? Você vai me responder o quê? Você dorme tranquilo com isso? Se você não está perdendo, sim. Acho que... Beleza, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem gente que vai topar, eventualmente, ter essa perda em troca de uma possível rentabilidade maior, e tem gente que vai falar, cara, obrigado, mas isso não é para mim, eu quero, tá num transatlântico, né? A diferença é que você tá óbvio que você tem vários barquinhos no meio do caminho, mas você pode ir desde o laser, que no mar mais revolto, etc., ou ele vai andar mais rápido, mas quando vier um maremoto, vai pegar e vai tombar ele de volta na água,
ou você pode estar no transatlântico, que, pô, beleza, faça chuva, faça sol, estou aqui devagarzinho, mas eu vou chegar no meu destino. Entendeu? Então, dito isso, quando você vai montar o perfil do investidor e o apetite dele normalmente ao risco, o que vai definir quanto é que eu vou alocar em cada classe, né? São várias coisas. Primeiro, é o perfil desse investidor, é um cara que, pô, é um cara que é muito conservador, é um cara que é muito agressivo. É um cara que não gosta ou gosta muito de risco. 2, pô, é uma pessoa que tem outras pessoas que dependam da renda dele, ou é uma pessoa que sozinho. Ou 3, pô, é uma pessoa que juntando, ele tem um parceiro, uma parceira que dividam a renda com ele, ele é o único responsável pela renda da casa, pô, ele ajuda o pai, a mãe dele, etc. Quanto da renda dele está comprometido? Tem apartamento próprio? Não tem? Enfim. É uma pessoa que já está aposentada ou é uma pessoa que está em início de carreira? Puxa, tem uma reserva de emergência? Não tem? É um conjunto de respostas aqui que vai virar para mim que no final vai encaixar aquele investidor desde um cara mais conservador até um cara mais agressivo. Nessa Tá, linha... vou dar um exemplo concreto. Tá? Imagina que eu sou a Juliette. Tô aqui, Opa! Acabou de ganhar o Big Brother, que beleza. Acabei de ganhar o Big Brother. As marcas pagam tudo. Ela fala que até agora ela gastou R$500 do prêmio dela, porque tudo que ela come é de graça. E ganhou mais, né? Então, e fora os contratos que ela foi fechando, assim, só de contrato ela já multiplicou aquele 1,5 milhão por 10. Aí. Ela tem esse 1,5 milhão limpo, vamos dizer assim, para ela investir. Tem 31 anos, uma carreira longa pela frente. Qual a carteira ideal para a Juliette? Olha, vamos lá. Olhando aqui a grosso modo, eu não conheço a Juliette, eu não sei qual é o perfil dela. Se a Juliette é uma pessoa que, pô, ficaria tranquila, não. Mas o que eu posso dizer da Juliette? Ela é uma pessoa que, sim, tem pessoas que dependem da renda dela, né? Até onde eu saiba, pô, não assisti o Big Brother, mas, assim... A família dela é muito pobre. Família pobre, certamente tem uma série de pessoas ali que, pô, estão, obviamente, sendo ajudadas por ela. Então, ela tem uma renda, uma parte da renda dela que ela já destina para essas pessoas, tá? Isso aí eu sei. Isso aqui é um gasto que, obviamente, limita o quanto a pessoa poderia tomar de risco, né? Por outro lado, a Juliette, como você falou, tem 30, 31. Pô, legal. Ela tem a vida inteira dela pela frente, sendo que isso foi super turbinado pela imagem que ela ganhou ali como vencedora do Big Brother, queridinha do Brasil, um ativo que é um Instagram com sei lá quantos milhões de seguidores. Isso, obviamente, gera muita renda para ela. Dito isso, vamos lá. Estou considerando que a Juliette tem um patrimônio muito maior. Se eu virasse para a Juliette e ela virasse e falasse, pô, Alexandre, cara, sou uma pessoa que topo alocar boa parte do meu patrimônio em risco, beleza, eu ia pegar, por exemplo, vamos lá, se esse 1,5 milhão que ela ganhou representa 10% do patrimônio dela, ela consegue obter rendas que geram para ela ali uma liquidez corrente que permite ela pagar as despesas dela no dia a dia, tranquilamente eu pegaria ali, pô, aí vamos alocando com ela, mas eu poderia pegar tranquilo esse 1 milhão, 1,5 milhão e botar em classes de ativos ou com um pouco mais de risco. Eu certamente eu não estaria colocando assim. Vamos lá, vou fazer uma outra coisa para você. Suponha que esse 1,5 milhão fosse 100% do patrimônio dela. Tá? Isso. Suponha que, por exemplo, a renda que os parentes dela demandam dela, etc., para ajudar, seja, sei lá, R$20 mil por mês. Minha pergunta é a seguinte, qual é a aplicação, entre aspas, com o menor risco possível, consegue me gerar uma renda de R$20 mil por mês? Grande verdade é o seguinte, hoje você não tem. Então vamos fazer uma conta diferente. Só estou tentando fazer aqui com esse 1 milhão, não vai estar pagando essa conta de vista, fazendo a conta com você agora rápido, tá? Vamos lá, suponha que o patrimônio dela fosse R$10 milhões. Tá? Para ela ter R$10 milhões e pagar R$20 mil por mês, quer dizer que 0,2 do meu rendimento tem que estar atrelado a esses R$10 milhões. Pô, beleza. A grosso modo, eu poderia tranquilamente pegar, sei lá, 30% do patrimônio dela, colocar um pouco em renda fixa. Eu podia botar, sei lá, 15%, 20% também em fundos imobiliários, por exemplo. Uma modalidade de renda ali, enfim, que ia render para ela uma inflação mais alguma coisa e tem uma liquidez praticamente imediata. Uma parte do patrimônio dela poderia ser, sei lá, de repente, mais uns 20% numa carteira de ações ou em fundos de ações. Enquanto eu estou em 30, com 20, então posso até botar um pouquinho mais, 30, com mais 30 em fundo imobiliário, mais uns, 20, 25 em ações, o restante eu poderia botar aí em alternativos. Né?
que são alternativos? Aí é pensando É o no que eu ia te longo perguntar, o prazo. que Essa é a são parcela. alternativas? Pois é. Vamos lá, o que são investimentos alternativos, né, Paulo? Cara, é muito o que a gente, enfim, é o nosso objeto aqui de trabalho no Grupo Solo, né? São ativos esses que estão, na verdade, a grande característica desses ativos é foco no longo prazo hoje e liquidez, tá? São ativos, muitas vezes, que podem trazer uma rentabilidade bem significativa para quem vier adquirir, que esses ativos vierem a performar, e ativos esses que são, muitas vezes, são descorrelacionados do resto da carteira das pessoas. Ou seja, vou te dar um exemplo. A Bolsa hoje tem o quê? Algo em torno de 500 empresas listadas? A Bolsa Brasileira não chega a isso. Tem, acho que deve chegar às 200. Eu vou conferir enquanto Que você seja. continua. Beleza, se fosse 500, vou te fazer uma perguntinha bem fácil. Paulo, você acha que todas as empresas estão representadas, todos os setores da economia estão representados na Bolsa de Valores? Com certeza não. Até pelo histórico do Brasil. Você tem uma presença muito grande de commodities, você tem os setores que são as grandes empresas brasileiras, né? Eu Perfeito, tenho vários setores que não estão lá. perfeito. Então, assim, puxa, é a oportunidade, por exemplo, de dar alguns exemplos de você investir alternativos. É você investir em empresas de capital fechado, ou seja, são empresas que ainda não chegaram na Bolsa de Valores, mas que têm um potencial de crescimento alto, sejam elas startups ou pequenas e médias empresas, ou outras 400 empresas. empresas na Bolsa, tá? Você estava Viu? mais certo que eu, tá vendo? Viu? Porque eu sou jornalista, eu sou o palpiteiro, você é o cara que entende. Então é isso que. Nada, nada. Estamos aprendendo aqui todo mundo. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, fala de, cara, investimentos alternativos, algumas opções aqui, por exemplo, é investir em startup, em venture capital, em private equity, em ativos imobiliários com viés de ganho de capital e não de renda, é investir numa coisa que está super, enfim, super falada hoje em dia, são precatórios, o que a gente chama de ativos judiciais também, e são várias coisas que estão fora do radar do investidor tradicional, tá? Com foco sempre no longo prazo, com uma característica até hoje de iliquidez, mas que o grande conceito não é tão diferente do investimento de valor, né? Isso deveria refletir o valor dos ativos ao longo do tempo. E qual é a grande vantagem e desvantagem nesse caso? Vou te dar um exemplo. Imagina, meu amigo, que você tivesse investido numa empresa de capital fechado lá em fevereiro de 2020. Você foi e comprou participação numa clínica de reprodução assistida, tá? Sim. Cara, pagou lá X reais pela tua participação. Imagina que você tem uma carteira que é metade não, mas 20% nisso aqui e 80% em ações. Tá? Se você foi maluco, você comprou tudo de vale. Vai? Cara, chegou ali dia 15 de março, ficou deflagrada a pandemia no mundo de coronavírus. E assim, de um dia para o outro, meu amigo, você começou a ver a Vale fazer assim. Tanto a Vale como o mercado inteiro, né? A gente lembra, o Sim, mercado todo derreteu mundo. ali. E a verdade é o seguinte, Paulo. Cara, às vezes você é mais do que eu, às vezes você é menos do que eu. Fato é, nenhum ser humano ele é um bicho 100% racional. Muitas vezes o ser humano é levado pela emoção. Então, eventualmente, alguém mais, alguém menos. Mas, sim, mexe um pouco os nervos ali, você vê o teu patrimônio caindo 10% num dia, 15% num dia, né? E muitas Sim. vezes, o que se cai 10%, 15% no dia? Que você tem um evento, todo um efeito manada ali de pessoas que uma vende em cima de outra vende, que ativa o robozinho, que não sei o quê. Cara, quando você vai ver, os preços muitas vezes estão completamente distorcidos, mas o fato é que a emoção acabou de se desfazer do papel. Vou te dar um outro exemplo. Cara, imagina que hoje você compra, por exemplo, uma Petrobras e chegou ali de noite, cara, pronunciamento de alguém ali, fez o preço do papel ali, cara. O mercado teve uma péssima impressão. Dia seguinte, você vê esse papel caindo 5%. Cara, se você tiver de saco cheio de ser acionista da Petrobras, você vai ali, por mais que você esteja tomando prejuízo de hoje para amanhã, você vai e vende daqui a 2 dias, o dinheiro está na tua conta. Concorda? Concordo. Beleza. Vamos pegar esses dois exemplos aqui e vamos levar para o mundo de alternativos. Cara, você comprar participação de uma empresa de capital fechado é, de certa maneira, semelhante a você comprar um apartamento. Você concorda comigo se você pegar, pesquisar direitinho um apartamento, comprar ele abaixo do preço de mercado, a famosa ali, oportunidade, cuidar dele, fazer as reformas necessárias e quando você resolver vender, você ter tempo para trabalhar a venda, a tendência é que pelo menos você corrija a inflação se não for ganhar dinheiro? Sim. Tem gente que faz isso, tem gente que vive de fazer isso. Tem gente que vive Comprar disso.
Imóvel depreciado, reformar e vender. Pois é. Por quê? Porque na verdade, você está enxergando o valor daquele ativo lá no longo prazo, quando ele estiver performado. Né? Exato. Você, nas ações, pelo fato de você ter liquidez imediata, muitas vezes você acaba sucumbindo à emoção do curto prazo, vendendo antes da hora, ou vendendo em hora que o mercado está estressado, etc. O ativo ilíquido, a parte boa é o seguinte, muitas vezes ele é descorrelacionado do que está listado, tá? E ele reflete realmente o valor do ativo no longo prazo. Ou seja, para o bem ou para o mal, você não pode pegar e vender isso qualquer hora. Se você resolver vender o teu apartamento com pressa, principalmente se o mercado souber que você está com pressa, Paulo, vou te falar Depreciar uma na hora. coisa. O pessoal vai pegar, vai chutar a tua canela, por mais que teu apartamento possa estar valendo 2 milhões de reais no mercado, se o pessoal souber que o Paulo está com pressa, está apertado de dinheiro, o pessoal vai bater até dizer chega. Às vezes o próprio corretor já joga, né? Fala assim, esse apartamento aqui, esse cara tá precisando de dinheiro para pagar dívida, ó, vai lá. E o corretor quer, no caso, ele quer fechar os negócios, entendeu? Ele prefere Sim. eventualmente fazer um negócio a um preço um pouco mais baixo, eventualmente, que... Agora, você tem que ter o sangue, você falou, tem que ter o sangue frio para poder estar. Você vai meio que, como dizia o Warren Buffett, que você citou aqui algumas vezes, você investe como católico se casa, né, para a vida toda, né? Você vai ficar ali um tempo, 5, 10 anos, com aquele ativo na mão, até ter uma oportunidade, uma operação de M&A, alguma coisa assim, para você poder rentabilizar aquele investimento. Né? Perfeito. Isso é uma característica mesmo desse mercado, né? Você, na verdade, como aquele ativo ele ainda não é negociado num balcão regulado, por isso que eu gosto de trabalhar eles como se fosse um apartamento, né? Você tem que esperar o comprador certo para aquele ativo no preço correto, entendeu? Então, você pegar... Quando você investe em empresa de capital fechado, você fala, olha, beleza, qual é o meu prazo? Você já vai mais ou menos traçando a sua estratégia de saída, você fala, poxa, aonde eu quero chegar, em quanto tempo? Poxa, beleza, e quais são os cenários que eu consigo chegar, né, nessa saída? É uma, digamos assim, você quando investe em alternativos, você tem alguns cenários, né? Você pode desde sair para outros fundos de private equity, eventualmente você pode sair para o que a gente chama de player estratégico. Se for uma companhia que estiver performando muito bem, atingir um alto nível de faturamento que faça sentido abrir o capital, você pode ir para um IPO. Ou, eventualmente, cara, também acontece, e com uma certa frequência, os cenários onde as coisas não dão tão certo, que é o que a gente chama de write-off, né? Quando você assume que, aquele ativo no qual você investiu, ele eventualmente, acabou, a empresa quebrou. Isso pode acontecer também nesse mercado, né? E aí Por você isso tem que é que estar tão consciente importante. disso, né? Não, por isso que você tem que estar consciente disso, o risco sempre existe, mas exatamente por isso que eu te digo, uma grande, assim, se eu puder dar uma grande dica nesse papo aqui, é procurar por pessoas especializadas que tenham todo o processo de análise de empresas muito bem feito, que tenham um processo de mitigação de risco operacional. Tudo isso é super importante, né? Principalmente no caso de ilíquidos, que isso seja feito de uma maneira muito sistemática, muito padronizada e muito séria antes do investimento ser feito. Aqui dentro do Grupo Solo, a gente gosta de falar, seja para empresas que a gente traz dentro da gestora, seja para empresas que a gente traz ali para a nossa plataforma de investimentos, né? A gente prefere namorar e eventualmente não casar, do que casar e ter que separar depois, porque é uma mega dor de cabeça. Sim. Mas aí me diz uma coisa, esse tipo de investimento, por esse grau de complexidade, ele é um investimento acessível a qualquer tipo de investidor? Ou ele é só para o que a regulação chama de investidor qualificado, assim? Boa Porque pergunta, Paulo. Vamos lá. Existem algumas maneiras de você investir em alternativos, né? Quando você fala, por exemplo, de investimento em empresas de capital fechado, o principal veículo que a CVM destinou para isso é o que a gente chama de fundos de investimento em participações. Eles são regulamentados pela instrução CVM 578. Tá? Essa instrução ela define que esse tipo de veículo ele é destinado somente, hoje, do jeito que a regulação é hoje, tá? Ele é destinado somente para o investidor qualificado ou o profissional. Quem é o investidor qualificado? Tá? Investidor qualificado é aquele que se autodeclara com um patrimônio superior a R$ 1 milhão, ou seja, esse cara tem um patrimônio relevante no qual ele entende ali que dá para ele investir, ou que ele seja minimamente qualificado de acordo com as provas ali dos órgãos fiscalizadores desse mercado, Ambima-Cor. Ou seja, que esse investidor, ainda que ele não tenha este patrimônio, que ele minimamente ele consiga ter noção dos riscos que ele está correndo a investir nesse tipo de ativo. Tá? Isso é 578. Ela regulamenta fundos de investimento e participações, que
são os veículos para investir em uma ou um portfólio de empresas abaixo de uma determinada tese, dentro de um regulamento, dentro, obviamente, da regulação. Tá? Além disso, em 2017, a CVM ela lançou a instrução CVM 588, que é basicamente a instrução na qual a nossa plataforma de investimentos alternativos, a Begin, está abaixo desse guarda-chuva e de onde a grande maioria das plataformas de crowdfunding do Brasil também estão inseridas. Né? O que essa regulação ela fala ali? Ela é toda a instrução que regula ofertas públicas de emissões de até 5 milhões de reais, tá? Do jeito que ela está escrita hoje, para empresas que faturaram até 10 milhões de reais no exercício anterior. Tá? Tanto de venda de participação das empresas, quanto de emissões de dívidas. Tá? E, importante, essa instrução ela não limita o investimento nesse tipo de emissão somente ao qualificado ou ao profissional. O investidor de varejo ele também pode emitir, pode investir, tá? Desde que, no momento do cadastro dele na plataforma, ele vai ter uma série de perguntas a responder ali, e de acordo com o que ele declarar em relação ao patrimônio e renda dele, ele vai estar sujeito a determinados limites. Mas o fato é, o investidor de varejo, se for nessa modalidade, ele também pode investir sim, tá, Paulo? Maravilha. E aí, para a Não gente quer dizer que ele finalizar... deva, tá? Não é para todo mundo. Mas ele tem que ter o perfil de risco adequado para isso, né? Perfeito. E aí, assim, o que ele precisa aprender para poder operar nesse mercado? Assim? Que tipo de conhecimento ele precisa ter para ele poder... E é com isso que eu queria encerrar essa conversa com essa dica, assim. Cara, a gente vai falar assim, faça o curso SoloEd. Tá, mas fazer o curso SoloEd para aprender o quê? Pois é. Assim, falando agora como um dos instrutores aqui, tá? A SoloEd, na verdade, o que a gente quis fazer com o curso? Aqui, a gente quis dar uma visão geral de como funciona o mercado de investimentos alternativos, principalmente a partir da visão aí de profissionais que vivem esse mercado, né? Que já tiveram alguns acertos, obviamente tiveram vários erros, tentamos aprender com os nossos erros no dia a dia, mas se eu puder te resumir um pouquinho a ementa toda, ela é basicamente o seguinte, olha, temos um novo cenário macroeconômico no Brasil que, ao longo dos próximos anos, vai ter um juro real muito baixo ou até negativo. Dentro disso, vamos olhar como é que tem que se rebalancear a carteira dos investidores. A gente entra nas classes de ativos disponíveis no mercado, detalha um pouquinho cada uma delas, até o momento que a gente chega em investimentos alternativos. A gente pega e dá um zoom nisso aqui. Então, dentro de investimentos alternativos, quais são as maneiras que eu tenho de investir? Falei um pouquinho para vocês. Venture Capital, Private Equity, imobiliário com ganho de capital, distress, N coisa aqui. Vamos dar um zoom em Private Equity e Venture Capital. A gente conta um pouquinho da história, a gente fala, olha, como é que funciona isso aqui, como é que é todo o modelo de investimento, como é que é todo o ciclo, desde definição de tese, análise de empresa, todo o processo de diligência, como é que funciona, quais são as maneiras que você tem de investir em Private Equity e Venture Capital, seja via investimento direto, seja via fundo de investimento em participações, seja via plataforma de crowdfunding, quais são os conflitos de interesses relacionados, como é que você consegue alinhar o seu interesse com o gestor ou com uma plataforma, quais são aquelas bandeiras vermelhas, quais são definitivamente aquelas bandeiras que você não deve investir naquilo ali, o que você sempre tem que procurar, por exemplo, que a pessoa ali é credenciada dentro do órgão, no caso da CVM, por aí vai. Enfim, é um conjunto de informações macro que, obviamente, Paulo, se eu disser, você vai sair do SoloEd sabendo investir 100% em alternativos, vou te falar, meu amigo, eu estou nesse mercado aqui há pelo menos aí 5 anos de maneira direta e mais alguns, e a cada dia eu aprendo que eu tenho que aprender muito mais. Né? É um mercado que está em transformação, né? É um mercado que está em transformação, mas sem dúvida é um conhecimento ali a nível macro que vai te ensinar principalmente a quais armadilhas evitar e quais são as coisas boas que você tem aí para procurar bons profissionais dentro desse mercado. O conhecimento ele vai sendo adquirido ao longo do tempo, mas eu acho que o curso que a gente montou aí na SoloEd é uma boa ferramenta para minimamente você falar, puxa, existe aqui um bicho chamado investimentos alternativos, eu consigo enxergar valor nessa classe de ativo e, de alguma maneira, se eu for um investidor que tem o perfil para isso, tem o patrimônio para isso, é sem dúvida uma classe que eu deveria considerar para compor pelo menos uma parte do meu portfólio. Maravilha. Doca, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a vida de sócio fundador de uma empresa com tanta coisa que está acontecendo no grupo, tem muita coisa para se fazer, as horas do dia não são suficientes, né?
Então, por isso, assim, obrigado pelo tempo para nossa conversa. Nada, que isso. Eu que te agradeço, Paulo. Sempre um prazer. Pô, vamos fazer mais vezes. E você que está aí acompanhando a nossa gravação, por favor, deixe seu comentário aí no final e dá uma olhada no link dos cursos da Solon para você poder conhecer um pouco mais também. E comenta o que você gostaria de ter ouvido do Doca e não conseguiu, porque de repente em outras conversas, com outros fundadores, ou mesmo uma nova rodada, a gente pode de repente voltar a alguns assuntos. Estamos aqui à disposição para resolver as suas dúvidas. Gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal.